A gente vê as alianças de casamento, eu já falei sobre isso, que é um pacto, na verdade, né? Você faz um pacto com a sua esposa, faz um pacto com seu esposo. O anel é só uma representação dessa aliança. A aliança mesmo é o pacto, é o juramento que você faz, é você assinar ali o papel. Esse é um pacto, que a Bíblia diz que ele dura até que a morte o separe. Então, não é um pacto eterno, é até que a morte nos separe, o casamento. Já a aliança que nós temos, a Bíblia diz que nós estamos vivendo uma nova aliança. Quem lembra disso? Levanta a mão. O que é o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo. Então existe um pacto e uma aliança feita em Cristo Jesus, quando você crê. E segundo a palavra de Deus, essa aliança, sim, essa é eterna. É um casamento eterno com Cristo. É isso que representa nossa aliança com Deus. A Bíblia compara isso com um casamento. É um casamento eterno. A noiva, quem todo mundo sabe, a noiva é o povo de Deus. Você, eu, nós somos a noiva de Cristo. Que temos uma aliança eterna, uma aliança de casamento. A Bíblia diz que nós vamos nos unir com Cristo eternamente. A Bíblia diz também, né, nós sabemos que quando você casa, você se une à sua esposa, você se une ao seu esposo, numa só carne. Mas a Bíblia diz que quando você se une a Deus e se une a Cristo, você se une a Ele num só Espírito. A lei se respondeu ali. Amém? Entendeu? A semelhança, porém, é diferente. Quando você se une ao seu esposo, você se torna uma carne com ele. Mas quando você se une a Deus, você se torna um espírito com ele. E essa aliança, essa é eterna. Essa é eterna. Então vamos falar um pouquinho sobre o Deus de aliança. Você vai entender por que você tem que ter paz. Por que você tem que ficar tranquilo. Porque quem é Deus? A Bíblia fala sobre Deus. Não é verdade? Você lendo a palavra, você vai entender como é que Deus faz. A maneira de Deus. Ah, Deus pode todas as coisas. Pode todas as coisas, mas Ele não faz de qualquer jeito. Tem a maneira de Deus, tem os estatutos de Deus, tem os princípios de Deus, tem a palavra de Deus. E Ele não vai contra isso. Porque nós sabemos, se Deus falou algo, se Ele mudar aquilo, Ele se torna o quê? Mutável. E a Bíblia diz que Ele é imutável. Se Ele mudar aquilo que Ele já declarou, Ele vai ser, muitas vezes, dependendo do jeito que for mudado, será corrupto. E a Bíblia diz que Ele não é corrupto. Então nós temos que entender o que Ele disse, para sabermos como devemos nos alinhar com esta palavra. Que as pessoas confundem essa parte. Ah, Deus... Tem até um desenho, né? Que mostra lá o cara lá no juízo final. Ah, Deus é amor, Ele vai me liberar. Ele gosta, Ele me ama, então Ele vai me liberar com meus pecados. Aí o desenho animado, né? O desenho animado fala assim: se Ele fizesse isso, Ele seria um juiz corrupto. Não é verdade? Ah, porque eu te amo, eu vou aliviar para você. Quem faz isso? Né? Aqueles juízes corruptos que tem propina por trás, tem interesses. Ah, meu filho, eu vou passar um pano aqui. Isso não é corrupção? Deus não é corrupto, então não vai dar certo isso aí. Nós temos que ser salvos e temos uma aliança com Deus conforme os princípios e a maneira de Deus. Deus estabeleceu em Cristo a salvação, mas é em Cristo. É conforme a direção e a vontade de Deus. Por quê? Porque existe uma palavra a se cumprir. Existe uma justiça de Deus a se cumprir. Se cumpriu em Jesus. Por isso que Jesus teve que vir, teve que morrer, porque ali estava se cumprindo a justiça de Deus. Deus não fez uma gambiarra para poder nos salvar. Ele cumpriu tudo. Por isso que Jesus teve que vir, não pecou, cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei completamente. Só Ele cumpriu. E aí morreu e ressuscitou. Teve que ser assim. Porque se não tivesse sido assim, não teria cumprido a palavra de Deus. Aí teria que ter mudado a palavra. Aí Deus tinha que ter dado o seu jeito, fora da palavra. E Deus não fez isso. Jesus veio e cumpriu toda a lei de Deus, conforme Deus tinha falado. O próprio Jesus falou, dessa lei não cai uma vírgula. Vai se cumprir tudo. Mas quem cumpriu? Ele. Só Jesus cumpriu a lei. Amém? Então entendam essas coisas. Infelizmente, hoje em dia, a gente percebe muitas pessoas servindo a Deus da maneira que ela acredita ser melhor. Não é assim. Tem a maneira de Deus para se seguir a Deus. Senão você vai sair da palavra. E saindo da palavra, você sai da aliança. Diz assim, ó.
Deus é um Deus de aliança. Beleza. A gente até canta isso, tem uma música. Mas o que realmente significa? Significa que ele faz e cumpre pactos com seu povo, sendo fiel às suas promessas, como vistos nas alianças com Noé, Abraão e a nova aliança em Jesus Cristo, onde Deus se une à humanidade requerendo fé e obediência, honrando sua palavra, mesmo que diante de desafios. Então, tudo já começou ali, desde Abraão, Noé. Deus fez alianças com o homem. Deus de alianças. E ele cumpriu todas elas, sim ou não? Aliança com Noé, quem lembra? Mostrou um sinal lá, que é o arco-íris. Para o quê? Qual que era a aliança que Deus estava fazendo? Que ia preservar a vida na terra. Prometeu a Noé que não ia mais trazer dilúvio. Não vai ter mais dilúvio, tá? Nossa, vai ter um dilúvio. Não vai ter mais. Deus já prometeu, fez uma aliança, creia nisso. O arco-íris é para você lembrar. Quando você lembrar, ver o arco-íris, Deus prometeu, não vai ter mais. Pode até alagar ali na Botafogo, né? Não vai para lá não quando chove em Goiânia, viu? Mas não é o dilúvio, esquece isso aí, não vai ter mais. Agora, a aliança, a nova aliança é em Cristo Jesus. Aqui está falando que Deus, em Cristo aqui, ó, Deus se une à humanidade. Essa é a nova aliança de Deus conosco. Por isso que Jesus chama o quê? A Bíblia falou que um dos nomes de Cristo é Emanuel. Deus conosco, Deus em nós. É a nova aliança. É Deus agindo, vivendo, morando, agindo no nosso meio e dentro de cada um de nós. É uma aliança, e essa é a aliança eterna. É se unir mesmo com Deus, se unir com Cristo num só Espírito. Essa é a aliança que nós estamos vivendo. E aqui diz o seguinte, que a aliança sempre tem dois lados, né? O lado de Deus é o quê? Nos perdoar, nos dar vida eterna. Essa é a promessa de Cristo na nova aliança. Vida eterna, herança em Cristo, herança do reino de Deus. Vida eterna, salvação dos pecados, promessa de uma nova terra, novos céus. É isso que Deus tem prometido, é isso que está na nossa aliança. Aleluia. Ele requer o quê? Requer apenas que você seja de Cristo, seja obediente. Está falando aqui, ó, requerendo fé. Primeira coisa é fé, obediência e honrando a palavra de Deus. Fé, porque a Bíblia diz que sem fé você não pode agradar a Deus, você não pode se achegar a Deus sem fé. Todo mundo que se aproxima de Deus se aproxima pela fé. Amém? Honrando sua palavra. Como é que honra a palavra de Deus? Levando em consideração ela para a minha vida. Eu vou conhecer a palavra e essa palavra vai ter o poder de mudar a minha trajetória, mudar a minha concepção, as minhas ações. A minha vida vai ser transformada por esta palavra. Isso também é fé. Eu sempre falo, a pessoa que tem fé, ela vai agir como aquela que tem fé. Ou seja, ela vai mudar a maneira de agir, porque ela está crendo na palavra. Quem não tem mudança, não tem transformação, é porque não está crendo na palavra de Deus. Ele lê lá, não mintas, e continua mentindo. Ele não está acreditando que foi Deus que falou. Tipo assim, eu só li aquilo ali, qualquer um escreveu. Não é Deus falando comigo, porque se você crê que é Deus, o Criador, o juiz de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, falando para você não fazer aquilo e você faz, você não está acreditando que foi Ele que disse. Está acreditando que foi qualquer um que escreveu. Mas quando a pessoa crê em Deus, crê que aquilo é Deus falando, ela vai mudar a atitude. O Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele está me vendo aqui. Eu estou aqui, não tem ninguém aqui, só está eu. Mas Deus está me vendo. Então Ele vai lembrar que Deus está ali, que Deus está vendo, que é verdade o que a Bíblia diz. E Ele vai deixar de fazer o que é errado. Ele vai deixar de pecar achando que ninguém está vendo, porque Deus está. A Bíblia diz que está, então Ele está. Está vendo e não só vendo, como escrevendo. Que ainda é pior, está escrevendo. A Bíblia diz que livros serão abertos no último dia. O que está nesse livro? Tudo que você faz, que você pensa, que você deixou de fazer, que você falou, está escrito em algum lugar, num livro que vai ser aberto no último dia. Quem crê vai pensar duas vezes, mas quem não crê, não existe isso. Continua fazendo, continua falando, continua mentindo, enganando, roubando, traindo. Esse está sendo infiel
na aliança. Está sendo infiel na aliança com Cristo. No final vai ter ali a prestação de contas. Nós estamos no tempo da graça, a Bíblia diz que se você se arrepender e se achegar a Cristo, tudo isso é perdoado. Tudo isso é lavado. Mas precisa ter esse reconhecimento. E para isso precisa ter fé também. Porque a pessoa que tem fé, mesmo que peque, ela vai voltar-se ao Senhor. Porque todo mundo está sujeito a pecar. Nós estamos ainda nesse corpo caído. No mundo de pecado, estamos sendo transformados de glória em glória. A questão aqui é quando a pessoa não crê de jeito nenhum. Ela não está nem aí para Deus. Ela peca e assim é. Não tem diferença nenhuma. Para ela não tem arrependimento. Ela não se envolve. Não existe Deus para ela. É o crente ateu que eu gosto de falar. É o crente ateu. Como é que é o crente ateu? Ele se diz cristão, vai na igreja, mas vive como se Deus não existisse. Como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não estivesse perto. Como se tudo isso que nós lemos aqui não é nada. Esse é o crente ateu. Ele vive como se Deus não existisse. Continuando. Então, a aliança em Cristo, a aliança em Jesus Cristo, onde Deus se une à humanidade, requerendo fé e obediência e honrando a sua palavra, mesmo diante de desafios. É um desafio honrar a palavra de Deus. Eu concordo, é verdade. Não é fácil honrar a palavra de Deus, não é fácil obedecer a Deus, não é um desafio. Mas pela fé, nós recebemos também força de Deus, graça de Deus para realizar esse milagre. É um milagre você deixar de ser pecador, você deixar a sua vida mudar por causa de Deus, só pelo poder de Deus mesmo, só pela unção do Espírito Santo. Por isso nós devemos o quê? Ter comunhão com Deus. Ter uma vida com Deus. Por quê? Dele é que vem a força. Efésios capítulo 6, a partir do 10. O que fala lá? Fortaleça-se na força do seu poder, na força de Deus. Para isso você precisa estar sempre com Ele, perto dEle. Recebendo a unção de Deus. Precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de comunhão. Olha lá, ó. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde você é fortalecido? Aonde? No Senhor. Na força de quem? Do poder dele. É lá que está a força. Eu não tenho força, ninguém tem. Onde você vai conseguir? Em Deus, com Ele, tempo com Ele. Precisa ter tempo com Ele. Valdemir, não tenho tempo para orar, não tenho tempo. Você tem tempo para comer? Arruma, não arruma? Por quê? Senão desmaia. Mesma coisa é o Senhor. Sem Deus você vai perder. Sem o poder de Deus você vai cair. Você vai perder a sua batalha. Precisa ter. Não tenho tempo para orar, mas tem tempo para comer. Senão morre de fome. Para orar é a mesma coisa. Sem Deus, sem força de Deus, você vai perder. Você vai desmaiar. Você vai ser um fraco no mundo espiritual. O diabo te derruba. Qualquer poder das trevas te amarra. Precisa entender isso. Assim que você estiver comendo, você tem que lembrar, do jeito que eu estou comendo, para abastecer o meu corpo, eu preciso ter tempo com Deus para receber poder para o meu corpo espiritual, para a minha vida espiritual. Não tem jeito. É entender as coisas. A comida é para a gente lembrar. O seu corpo sem comida você vai morrer, mas você arruma tempo. Dá um jeito. Sem comer ninguém vive. Ninguém vive do sol. Faz fotossíntese? Não faz. Espiritual é a mesma coisa. Se a gente não entender isso, vamos viver uma vida de derrota. Porque a força vem do Senhor. Você leu ali. Nós lemos, na verdade. Vamos lá. O que significa ser um Deus de aliança? Vamos ver. O que significa ser um Deus de aliança? Fidelidade. Ele não é homem para mentir. Sua promessa sempre se cumpre. Abre aí Números 23, 19. É passagem muito conhecida, mas vamos ler, porque está na Bíblia. Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em algumas passagens, em algumas traduções, quer dizer, está escrito, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí tem gente que confunde, então Deus se arrepende. Mas está nesse sentido aí, é que está mais interessante. Ele falou, ele quer dizer o seguinte, quando ele fala, está falado. Falou é a palavra de Deus, pronto.
Se ele prometeu, vai acontecer. Ele não vai mudar aquilo. Está falado e pronto. Quer dizer que Deus é um Deus de palavra, é um Deus de aliança, é um Deus de poder. E não é como os homens. Os homens têm essa capacidade de falar uma coisa e... Ainda mais brasileiro, né? Brasileiro fala, e aí, irmão, você tá bom? Vou lá depois. Nunca foi. Isso, sabe? Isso aí até gringo acha estranho, sabia? Gente da Inglaterra, americano. Eles falam que vem pro Brasil, a pessoa fala, depois eu vou lá, a pessoa fica esperando. Nossa, ele falou que vai vir, vai. Não, não vai, é só jeito de falar, né? E aí, meu irmão, como é que você tá? Não quer nem saber, só fala como é que você tá. Senta aí que eu vou te falar como é que eu tô. Não, peraí, eu tô sem tempo. Entendeu? Então, assim, é só a maneira de falar. Como é que você tá? Você quer saber mesmo? Eu vou te contar. Não, calma. Depois. Então, é só maneiras de falar. Isso é o homem, né? Mas Deus não é assim. Se Deus prometeu, se está na palavra de Deus, assim será, meu irmão. Deus falou que nós temos vida em Cristo, vida eterna. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Jesus vai voltar e vai buscar você. Vai voltar. Eu sei que hoje em dia parece que nem a igreja crê mais nisso. Mas Jesus já falou isso, né? O próprio Cristo falou. Quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Ele sabia que ia ter igreja, né? Sim ou não? Na terra ainda. Então ele estava falando que até mesmo a igreja já não ia estar mais crendo. Então tudo que está acontecendo já está profetizado. Jesus já sabia que a fé ia se esfriar. É tanta coisa, é tanta informação, é tanta loucura nesse mundo, que a gente se perde um pouco. Mas se você pegar a palavra de Deus, entender quem é esse que está falando, quem é esse que prometeu, aí você vai entender melhor. Ele não é homem para que minta, né? nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Continuando sobre o Deus da aliança. Chamado e resposta. Deus chama as pessoas para uma relação. Aliança. E elas respondem com fé e obediência. Amém? Então, quem que nos chama primeiro? Quem que nos convida? Vamos falar assim. Começa em Deus. A aliança parte de Deus, o amor parte de Deus. E para selar isso, olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando você vai casar, eu vou usar meu exemplo, fui casar com a Juliana, falo assim, Juliana, eu te escolhi como esposa. E para demonstrar isso, selar essa minha decisão, mostrar que essa decisão é verdadeira e firmar isso aí, vamos fazer a aliança. Vamos fazer o pacto. E você vai ter um sinal, que é esse anel. E eu também terei. Ou seja, eu vou te honrar e vou mostrar a todo mundo que eu decidi ser casado com você, com a minha aliança e com esse sinal, que é esse anel, para mostrar que é uma coisa séria, definitivo. É isso que eu escolhi a Juliana para ser minha esposa e nós fizemos um pacto público diante de Deus. Para afirmar aquilo, para mostrar que realmente aquilo é sério. Assim é Deus. Aqui está falando que é o Senhor que nos chama, nos escolhe. Foi Jesus que falou, eu escolhi vocês. Eu amei vocês primeiro, presta atenção. É como se o próprio Senhor nos escolhesse, olha, eu quero casar com você. Eu escolhi você, Claudemir. Eu escolhi você, Giovanni, para ser da minha família, para ser minha esposa, digamos assim. Para ter uma aliança eterna comigo. Onde eu for, você está. O que eu tenho, você tem. E para mostrar isso, vou fazer uma aliança. Para demonstrar isso nas regiões celestiais, digamos assim, que a Bíblia diz que muitas coisas nos refletem nas regiões celestiais, os principados e potestades, sabia disso? Está falando na palavra que a partir da igreja, a igreja é que reflete as coisas de Deus nas regiões celestiais. Para os principados e potestades. Ou seja, você é um reflexo de Deus em todo o universo. De alguma maneira, Deus reflete em nós, na igreja de Deus. E Ele está mostrando isso aí através da aliança conosco, que escolheu a gente, que isso é sério e é eterno. Então, Ele também faz isso. E Ele nos chama para essa aliança. Olha, eu estou te escolhendo. Vem para mim. A única coisa que eu espero de você é que você me obedeça, que você me honre. E quando a gente fala do Evangelho, quando alguém prega o Evangelho, quando você prega o Evangelho para alguém, fala de Jesus, do amor de Deus, fala, olha, Jesus também quer você. Você, assim como eu estava sem Deus no mundo, perdido, sem entender as coisas, e Deus me chamou, Deus também chama você. Quando você vai evangelizar alguém. Aqui, abre aí Mateus deixa
Deixa eu lembrar, deixa eu ver onde que eu estou aqui. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Está falando o quê? Que Deus, além de tudo, fala através dos homens. É Deus falando. Falando o quê? Olha lá. Nós somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilia-se. Ele está falando o seguinte, olha, Deus através de mim, de você, está falando ao povo. É através de nós, é o próprio Deus chamando as pessoas. É o próprio Senhor usando a nossa vida para chamar pessoas ao arrependimento, a se aliançar com Ele, a fazer parte da família do Senhor. Então não é somente o homem falando, mas é Deus através do homem falando. O Evangelho é um pedido de casamento, é um pedido para que cada um de nós venha se reconciliar com o Senhor, venha se entregar, venha ter uma aliança verdadeira e eterna com Deus. Esse é o amor de Deus, parte dele, e ele usa pessoas, usa homens, usa mulheres, usa a palavra de Deus para trazer isso. Então quando você estiver pregando o Evangelho, saiba que não é uma coisa pessoal, não é você, não tem a ver com você, tem a ver com o chamado de Deus. Tem gente que tem medo de ser rejeitado, vou pregar, não vai acreditar. Irmão, não vai estar rejeitando você. Se a pessoa rejeitar, não está rejeitando você, está rejeitando o próprio Deus, está falando ali. Deus, através de nós somos embaixadores, o embaixador representa, nós estamos representando o próprio Cristo. Quando alguém prega o Evangelho, ele está representando Cristo. Se você rejeitar, não quero ouvir, não quero saber, eu odeio crente, eu odeio igreja, isso aí não é contra você. Não está rejeitando você. Até pode ser que esteja, mas de verdade está rejeitando o amor de Deus. A graça de Deus e a aliança eterna que Deus quer fazer com ele. Está rejeitando o príncipe, né, o filho de Deus. Infelizmente quem perde é a pessoa. Deus não vai mudar por causa disso. Deus não muda. Quem sempre sai perdendo é o homem. Deus não perde, Deus é pleno. Deus está na sua plenitude. Ele é tudo, é nós que precisamos. Isso é o amor. Se ele não precisa de mais nada e está nos dando, é porque ele nos ama. É nós que precisamos, não é verdade? Não é assim? Vamos lá. Compromisso mútuo. A aliança envolve um pacto. A aliança envolve um pacto onde Deus se une à pessoa e a pessoa se une a ele. Isso eu já falei. Então, assim como uma aliança no natural de esposo com a esposa, se torna uma só carne, assim nós vamos se tornar um só espírito com o Senhor. A intimidade com Deus, presta atenção, isso aqui é uma coisa meio espiritual, mas quem tem vai entender. Quando fala intimidade com Deus, é semelhante, presta atenção, uma intimidade que tem o esposo com a esposa. Só que assim como o esposo com a esposa é carnal, né, uma intimidade na carne, já que se tornaram uma só carne, essa intimidade com o Senhor é no Espírito. É uma união também, mas no Espírito. É algo espiritual, poderosa, até mais do que essa carnal. Mas é esse tipo de intimidade que Deus está falando. É uma intimidade semelhante à intimidade de um casal. Tanto é que a palavra intimidade que Jesus usa naquela passagem, que ele diz assim, que muitos iam falar no último dia, né? Senhor, Senhor, né? Fizemos milagres em seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. E ele fala assim, afasta de mim, eu nunca vos conheci. Quem lembra dessa passagem? Essa palavra conheci, no original, é conhecer intimamente. Assim como um esposo conhece a esposa na lua de mel. Semelhante, tá bom? Então é esse tipo de intimidade que ele está falando. Não é só, é porque fulano tem intimidade, ele ouve a Deus, ele conhece, tem discernimento. Não é isso. É uma intimidade mesmo, uma coisa bem profunda, espiritual, que cada pessoa deve ter com o Senhor. Por isso que o Senhor fala, vai ao seu quarto, fecha a porta e vai ficar com o seu Deus. Vai ter intimidade com ele. É isso que Deus espera, esse tipo de intimidade, esse tipo de relacionamento espiritual que devemos ter com o Senhor. Quando você está lá na intimidade com o Senhor, você se desveste. A Bíblia diz, para você se despir do velho homem
É tirar mesmo a roupa, digamos assim, espiritual, carnal, e ficar mesmo totalmente desnudo, né? Digamos assim, de si mesmo. Tirar mesmo ali aquelas coisas humanas, naturais, carnais, paixões, se despir de si mesmo e ter a intimidade espiritual com o Senhor. Naquela total liberdade. Isso sim é ter intimidade com Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Esse tipo de intimidade que Deus quer. Amém? Parece doidura, mas se você ler, você vai entender que é disso que ele está falando. É essa intimidade, essa união no Espírito que devemos ter. Por isso que muitas pessoas não têm essa intimidade, fica só sabe? Só na religião. Canta, mas não consegue se despir. Se você não se despir, você nunca terá intimidade. Não é verdade? Até no natural é assim, não tem que tirar a roupa para ter intimidade com a sua esposa, com o seu esposo? A roupa de pano. Com Deus é a mesma coisa. Para você ter essa intimidade, você tem que se despir de si mesmo. A Bíblia diz, se despir do velho homem, tudo que é natural, carnal, humano, tudo que é seu, tem que sair. Para ficar o quê? O que é espiritual, o que é eterno com Deus. Sinais e selos. Alianças são seladas com sinais, como a circuncisão na aliança com Abraão e o sacrifício de Jesus na nova aliança. Existe sinal mesmo, como aqui falando, né? Tem aliança, tem sinais. Como eu falei aqui da aliança aqui, que é um sinal, né? O anel é só um sinal. A aliança mesmo é o nosso pacto, né? O pacto, aquele juramento que nós fizemos, assinar o papel, o documento, aquilo é um pacto. E a aliança é um sinal desse pacto. Com Cristo, aqui diz sobre o sacrifício de Cristo como um sinal, mas tem um outro sinal também que a Bíblia fala muito, que é o selo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da promessa. A Bíblia deixa claro, quem tem o Espírito está selado, ou seja, está marcado. Esse tem um pacto com Deus, tem o Espírito de Deus, tem o selo de Deus. Amém? O Espírito Santo tem muitas obras, né, digamos assim. A Bíblia fala lá, Jesus fala sobre as obras do Espírito Santo, né? A missão do Espírito Santo, vamos dizer assim. Uma delas é selar o crente. Uma delas é selar. Você tem um selo, você tem um Espírito. É assim que o anjo vai te reconhecer. Ele diz, eu creio assim também. O bispo fala isso, mas eu creio também. A Bíblia diz que os anjos de Deus vão recolher cada um. Como é que eles vão ver? Eles conseguem enxergar o selo em você. O Espírito Santo em você. Amém? Não é só uma coisa falada. Tem isso no mundo espiritual. Você tem um selo mesmo. É reconhecido pelo Espírito, pelo poder de Deus. E os anjos vêm e vão levar quem está com selo. Quem não tiver o selo, irmão, não vai. Vai ficar para aí. Precisa ter o selo. Precisa ter essa marca. Precisa ter realmente recebido Jesus. Precisa ter realmente essa aliança com Deus. E a intimidade. Tem que ter a intimidade. Jesus falou. As pessoas disseram, Jesus, nós fizemos coisas para ti. Em seu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. É uma coisa, é um feito interessante, né? Curar enfermo, expulsar demônio, fazer muitos milagres. Uau! Mas ele falou, vocês não tiveram intimidade comigo. Usaram meu nome apenas, mas intimidade nenhuma. Não importa, tem que ter a intimidade. Precisa ter essa intimidade para ter esse selo mesmo. Aleluia? Amém, meus irmãos? Então temos esses sinais, né, da nova aliança, da antiga aliança. Deus sempre trabalha com sinais. E o sinal do Espírito é o sinal da nova aliança em Jesus, que é o sinal da aliança eterna que nós temos com Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. A Bíblia diz que aquele que é de Cristo tem o Espírito de Jesus. Quem é de Jesus tem o Espírito dele, tem a marca dele. Quem não é, não tem. Isso aí não podemos julgar, não sabemos quem tem e quem não tem. Só diz o seguinte, quem é, tem. Quem é de Cristo tem o selo. Quem não é, não tem o selo. A gente pode entender um pouco assim, quem é de Deus, a Bíblia diz que é guiado pelo Espírito Santo. De alguma maneira o Espírito Santo vai te guiar, vai te ensinar, vai te mostrar o caminho.
vai te iluminar. De alguma maneira você vai receber essa graça de Deus aí. Quem não é, anda pelas suas próprias vontades. Continua mergulhado nas suas próprias ganâncias, concupiscências. Precisa ter esse arrependimento. Precisa se despir. Entendeu? Tem que se despir de você mesmo. É orgulho, é vaidade, é um monte de coisa. Tem que sair, tem que tirar. Principalmente o orgulho. Tem muitas pessoas que não recebem o Espírito Santo, não recebem a salvação por causa do orgulho. Não conseguem reconhecer que precisam ser salvas. Elas querem ser abençoadas. Abençoado todo mundo quer. Abençoado, que ore na cabeça, receber bem, todo mundo quer. Mas reconhecer mesmo que é um pecador completo e precisa ser salvo, se despir do seu orgulho, do seu intelecto, né, da sua capacidade humana, aí é difícil. Pense nisso. As principais alianças na Bíblia, né? Eu já até falei aqui algumas. Noé, né? A promessa da preservação da vida na terra. A de Abraão, né? Promessa de uma grande nação e bênção para todas as famílias. A de Moisés, entrega da lei no Sinai, estabelecendo Israel como povo de Deus. A de Davi, promessa de um reino eterno através da linhagem de Davi. E a nova aliança em Cristo Jesus, baseada na graça e no perdão dos pecados. Você percebe que, além de tudo, pelas promessas, Deus foi escrevendo toda a história até nós. Mas, na verdade, toda essa história que Deus escreveu já estava indicando e levando tudo para Cristo. Tudo para Jesus. Tudo para essa nova aliança, porque as outras não eram eternas. Eram alianças que levavam a outra aliança, que levava a outra aliança, até chegar na aliança eterna de Cristo. Amém? E para finalizar essa aliança em Cristo, ainda tem um outro sinal, uma outra marca, que também é a marca do Espírito. Você vai entender agora. Abre aí, para a gente terminar. Jeremias 31. Põe na NVI para a gente entender melhor. Da 31, vamos ler até o 34. Jeremias 31 até 34. Isso aí é uma profecia de Jeremias, tá? Profeta Jeremias. Presta atenção. Estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Próximo. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de Deus ser o marido deles, declara o Senhor. Continua. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso aí foi bem antes de Jesus, foi Jeremias profetizando que na nova aliança, essa que nós vivemos, o Senhor escreveria suas leis nas tábuas do coração, ou seja, dentro do coração. Moisés escreveu na tábua de pedra, certo? As leis, mas ninguém conseguia segui-las. O que Deus fez? Pegou as leis que antes eram na pedra e inseriu dentro do coração de cada um que crê na nova aliança. Como é que ele fez isso? Quem pode responder? Quem tem essa ousadia? Pelo Espírito Santo. Quando você recebe esse selo do Espírito, além de tudo, o Espírito Santo agora escreve dentro de você. Por isso que quando você tem o Espírito, a lei de Deus está dentro de você. Você vai para o lado errado, tem algo dentro de você falando a lei de Deus. É o Espírito Santo agora. Não tem mais como, não é mais uma coisa externa. E outra, não é só mental. Não é uma coisa mais natural e mental, é algo espiritual que está dentro. A Bíblia diz em João, 1 João, alguma coisa, não lembro agora, diz que aquele que tem a semente de Deus dentro dele, que é o Espírito, que é essa lei escrita dentro dele, não vive pecando, porque a semente de Deus está dentro.
Por isso é uma nova criatura, por isso que agora mudou, foi transformado. Já não é uma coisa mecânica, não é uma coisa religiosa, não é uma luta humana. Foi uma transformação que aconteceu. A lei de Deus, Deus está dentro de cada um. A mudança é de dentro para fora, é o Senhor agora atuando dentro de você. Não é só a vontade de fazer o bem, mas tem também a semente de Deus, mudando e transformando o seu coração. Falei isso acho que semana passada. Seu coração é mudado, é transformado, tudo bem, a sua carne ainda quer o mal. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu quero fazer. Ou seja, ainda existe uma luta na sua carne, mas dentro de você, no seu coração, foi inserido as leis de Deus pela marca do Espírito, pela nova aliança em Cristo. Se a sua vontade agora está sendo mudada, agora a carne precisa ser crucificada. Mas se dentro de você não tem a semente e ainda não foi mudado, o seu querer não vai crucificar a carne. Antes vai se entregar para ela. Vai se entregar a todos os desejos e paixões. Porque ainda não teve a marca do Espírito. Ainda não escreveu, o Espírito ainda não entrou em você, não escreveu a lei no seu coração. É isso que precisa acontecer. Precisa ter a semente, tem que ter uma mudança interna. É a transformação da nova criatura. Isso só é possível você realmente recebendo a Jesus de verdade, se despindo de si mesmo, morrendo de verdade para si mesmo e se entregando completamente a Jesus. O Espírito vem, entra e sela você e escreve as leis de Deus no seu coração. Isso ninguém nunca mais pode tirar. É o que a Bíblia diz. Acabou, marcou, acabou, é dele. Agora você vai lutar contra a sua carne. Mas o seu coração foi mudado. Dentro de você estão as leis de Deus. Você sabe a diferença. Puxa, não era assim antes. Eu era totalmente entregue àquilo ali. Eu era totalmente libertino. Eu amava aquilo lá. Agora não consigo amar mais. Ainda tem uma atração, mas não amo mais. Dentro de mim tem algo dizendo que não. Que aquilo já não pertence mais a mim, que eu não tenho mais nada a ver com isso. Isso é o Espírito, isso é a lei de Deus no seu coração. Amém? Essa é a nova aliança em Cristo Jesus, que nos promete a vida eterna. E aqui deixou claro, meu irmão, se Deus falou, ele não é homem, não é como ser humano para mentir, não é mentira. O ser humano fala que é mentira, a ciência fala que é mentira, seu vizinho fala que é mentira, as outras religiões falam que é mentira. Mas quem tem o selo, quem tem as leis escritas, sabe, queima dentro de você, de alguma maneira, porque a Bíblia diz que o Espírito de Cristo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe um testemunho que não é humano, é Deus testemunhando em quem crê, por isso nós cremos. Irmão, se fosse só natural, não tinha igreja mais não. Não tinha mais ninguém crendo não, porque hoje em dia tudo é contra Deus. A ciência praticamente prova que Deus não existe. Se você for confiar só nisso, ninguém cria. Mas como o Espírito Santo testifica dentro do Filho de Deus que ele é filho, não é só você pensando, não é só pessoas falando. Tem um testemunho do próprio Deus em nós. Testificando aquilo, nos sustentando naquilo. E mesmo que tudo pareça perdido, dentro de nós temos uma certeza que não é da terra. É do selo do Espírito Santo. Amém? Essa é a aliança. Creia que Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando. Amém? Ele falou que volta, então vai voltar. Amém. Essa é a lição de hoje.